Ok, gente, vamos aqui falar de orações subordinadas adverbiais. Primeiramente, a gente vai definir essas orações para vocês conhecerem os tipos. Vamos lá. São orações subordinadas adverbiais aquelas que funcionam como adjunto adverbial em relação a outra oração. Para eu ter uma oração subordinada, eu preciso ter uma outra para que ela se junte àquela. Só existe oração subordinada se existe outra, que eu vou chamar de oração principal. Esse é o primeiro fator. O segundo, essa oração adverbial funciona como adjunto adverbial. Isso significa o quê? Ele funciona para dar uma ideia de causa, para dar uma consequência da oração principal, para se referir a uma condição para que a oração principal aconteça, para indicar uma concessão, ou seja, uma coisa contrária ao que se espera da oração principal. Enfim, todas as orações adverbiais servem para indicar uma circunstância em relação ao que a gente chama de oração principal. Toda oração adverbial, com exceção das reduzidas, é marcada pela presença de uma conjunção subordinativa. Vamos mostrar aqui com exemplos. Vejam só. Como estava chovendo, não fui à escola. Vejam que nós temos um período composto com uma oração, como estava chovendo, duas orações, não fui à escola. Essa segunda oração é a chamada oração adverbial. Essa oraçãozinha em branco, a segunda oração, essa é a primeira, essa segunda oração aqui na cor branca é a chamada oração principal. Quando eu falo de oração subordinada adverbial, eu estou querendo dizer que essa oração que está em amarelo, ela está indicando, está servindo como adjunto adverbial dessa oração que está em branco. Vamos explicar um pouquinho mais. Quando você fala, não fui à escola, você está dando uma informação, você está fazendo uma afirmação. Porém, quando você diz que não foi à escola, em um determinado momento, em uma determinada circunstância, por exemplo, não fui à escola ontem, não fui à escola porque não quis, não fui à escola quando choveu. Então, quando você está indicando uma circunstância que justifique o fato de você não ter ido à escola, o que é que você está fazendo também? Criando uma oração que tem um valor de adjunto adverbial, ou seja, que está indicando essa circunstância especificamente. Então, quando você diz assim, como estava chovendo, não fui à escola. Então, você está dando uma justificativa para o fato de não ter ido à escola. Ou melhor, você está indicando uma causa. Não fui à escola porque estava chovendo. Então, essa oração aqui, em amarelo, ela funciona como adjunto adverbial, ou seja, como uma circunstância desta oração que a gente chama de oração principal, essa oração branquinha aqui, certo? Então, dizemos que essa oração em amarelo, ela é subordinada, ou seja, ela está ligada, dependente desta oração não fui à escola, que é a oração principal. É a oração que tem sentido completo. E aqui nós temos essa conjunção que eu vou chamá-la de causal. Por que uma conjunção causal, professor? Porque está servindo para indicar a causa de eu não ter ido à escola. Vamos para um segundo exemplo. Quando a gente diz assim, embora saiba falar inglês com certa fluência, não se sentia à vontade para morar fora do país. Veja que não se sentia à vontade para morar fora do país é a oração principal. É a oração que passa a informação para o interlocutor. Mas quando você abre aqui, quando você emprega uma concessão, ou seja, uma oração que expressa o oposto daquela nossa expectativa, uma oração que quebra a nossa expectativa, a gente vai chamar de oração adverbial concessiva. Já já a gente vai ver essa lista. Então, nós dizemos que essa oração em amarelo é uma oração que está subordinada a essa oração aqui que está na cor branca. Veja, não se sentia à vontade para morar fora do país. A gente entende que é porque ele não fala inglês, mas olha que há uma quebra de expectativa, embora saiba falar inglês com certa fluência. Então, há uma oposição de ideias. É equivalente à oração coordenada adversativa. Nessa terceira, nós temos o seguinte, começaremos a festa quando todos chegarem.
novamente um período composto por duas orações, uma está em branco e a outra está em amarela. Porque se você prestar atenção, é essa oração que depende desta para que ela tenha algum efeito, para que ela exista. Veja que essa oração aqui já traz a informação dita. Começaremos a festa. Só que eu estou usando essa segunda oração para indicar o momento exato daquela festa começar. Então, essa segunda oração não tem sentido, por exemplo, se ela aparecesse sozinha. Assim como não teria sentido essa outra oração em amarelo aparecendo sozinha numa frase. Ou essa oração aqui, como estava chovendo, se aparecesse isolada. Todas elas são subordinadas porque elas precisam de uma oração principal para se unirem a ela e trazerem um sentido, ok? E o quando é a conjunção que nós chamamos de adverbial. Nós temos aqui uma tabela que a gente não vai precisar fazer uma leitura minuciosa, você pausa o vídeo, ou então você vai ver em qualquer gramática, porque não muda. Veja que nós temos aqui a classificação das orações adverbiais, causais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas. Aqui é a lista das que começa com a letra C. Aqui são os tipos de conjunção que vão aparecer numa frase e vão classificar essas conjunções, embora isso não vai ser 100%, nós vamos mostrar aqui exceções. E aqui nós temos exemplos de orações para cada tipo, certo? Eu mostrei uns exemplos anteriormente e vou mostrar outros na sequência explicando. Aqui a tabelinha que você vai encontrar, aqui a continuidade, as orações condicionais, proporcionais, finais, temporais. Então vocês percebem que ao todo são 9 tipos de orações subordinadas. E aqui, adverbiais, subordinadas adverbiais. Aqui são as conjunções que podemos empregar para cada tipo. E, por fim, nós temos um exemplo para cada uma delas. Nós, para não confundirmos vocês colocando tantos tipos de orações, nós vamos trabalhar 3 tipos hoje, nessa primeira aula aqui. Quando ela veio falar-lhe, ele ficou estático como uma árvore. Aliás, esse período é diferente. Veja que nós temos aqui uma oração principal, ele ficou estático, mas ele ficou estático quando, professor? Ele ficou estático quando ela veio falar. Então, aqui está expressando o tempo exato em que ele ficou estático. E ele ficou estático de que modo? Como uma árvore. Essa outra oração adverbial está indicando uma comparação. Então, veja que a oração em branco, a oração de cor branca é a oração principal. A ela se liga uma circunstância de tempo, que está dizendo quando ele ficou estático, e uma comparação. Ele ficou estático como uma árvore. Isso significa que eu tenho uma oração adverbial temporal e uma oração adverbial comparativa. Se não chover até amanhã, farei uma visita à sua casa. Eu farei uma visita à sua casa se não chover amanhã. Então, veja que agora estou indicando uma condição para que essa visita aconteça. As orações adverbiais, elas vão expressar ou condição, ou causa, ou tempo, ou comparação, ou finalidade, certo? Veio cedo. Com qual finalidade? Para que pudesse ser atendido primeiro. Outra oração adverbial, uma oração, primeiramente, ela é subordinada à primeira, ela depende dessa primeira para ter sentido. Além de ser uma oração subordinada, ela é adverbial porque ela está expressando, neste caso, a finalidade da primeira oração. Tudo bem? Vamos agora aqui partir para uma fábula para mostrar que uma mesma conjunção tem várias funções, certo? Então veja aqui o caso do que nessa fábula, o macaco e o camelo. Vamos ler. Quando estava numa assembleia de animais, o macaco se levantou e pôs-se a dançar. Sua dança agradou a todos e não faltaram elogios. Um camelo, que estava com inveja, quis fazer o mesmo. Levantou-se e pôs-se também a dançar. Mas sua dança era tão desajeitada que indignou os animais que o expulsaram a pontapés. Isto vale para os invejosos, que não se põem em seu lugar. Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui 4 conjunções destacadas. Primeiramente, observem uma coisa. Professor, o texto é grande agora, não é mais frase. Por que eu sei que são orações subordinadas? Porque, vejam só, que estava com inveja, que indignou os animais, que o expulsaram a pontapés, que não se põe em seu lugar. Essas orações, quando ditas isoladamente, faz sentido? Será que elas fazem, aliás, fazem sentido? Não, Elas precisam de quê para fazer sentido? De uma oração principal. Então, veja só, que estava com inveja só tem sentido se você disser antes, um camelo quis fazer o mesmo. Um camelo que estava com inveja quis fazer o mesmo.
Então, ela precisa de uma oração principal para que ela se subordine a ela e tenha sentido. Mas agora vamos analisar o seguinte. Nessa fábula, nós temos 4 vezes a palavra que, mas somente em 2 nós vamos ter aqui uma oração adverbial, certo? Ou seja, um que vai começar uma oração que vai indicar ou uma causa ou uma consequência da oração principal. Olha só, mas a sua dança era tão desajeitada que indignou os animais. Então, quem indignou os animais é uma consequência da dança do camelo ser tão desajeitada. Então, quem indignou os animais é uma oração adverbial consecutiva, porque está indicando uma consequência da oração principal. Então, pessoal, por hoje é isso. E a gente se vê numa próxima aula com exercícios. Até lá!